Boa tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. A Moody's diz que Espanha e Portugal estão entre os países que vão ser afetados pelo Brexit. Para a agência de rating, a maioria dos Estados-membros da União Europeia vai sofrer efeitos limitados do referendo britânico. O maior impacto do Brexit será em países com menos margem de manobra política e mais expostos através do turismo. É o caso do Chipre, Portugal e Espanha. A agência de rating realça que os países com dívidas elevadas e grandes necessidades brutas de financiamento também vão ser castigados. Para a Moody's, a maioria dos Estados-membros da União Europeia vai sofrer efeitos limitados do referendo britânico. No entanto, a agência avisa que esses efeitos podem ser significativos em Espanha, Irlanda, Bélgica ou Chipre. A Moody's refere que a Irlanda tem a maior exposição ao Brexit, seguida da Bélgica, dadas as relações comerciais com o Reino Unido. No caso dos países do Norte, com fortes indicadores orçamentais, como a Alemanha, Holanda e Suécia, estes são os que mais bem posicionados para resistir a qualquer pressão. No entanto, também podem ser estes que vão pagar contribuições mais elevadas para o orçamento da União Europeia nos próximos anos, caso a saída do Reino Unido conduza a uma perda de receitas. A agência norte-americana acredita que muitas empresas europeias vão manter a produção e investigação no Reino Unido, mas que a depreciação da Libra terá um impacto negativo sobre os lucros e dividendos das filiais dessas empresas no Reino Unido. A Moody's avança ainda que o Brexit poderá ter impactos na coesão da União Europeia a longo prazo, apesar de, nesta fase, uma maior fragmentação da zona euro continuar a ser considerada uma possibilidade remota. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21323-6898 e responder à pergunta: o Brexit vai afetar a economia portuguesa? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. Para analisar este tema, é hoje nosso convidado Carlos Paz. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Voltamos a falar do Brexit. Para casa já agora. Voltamos ao tema. Voltamos ao tema. Hoje a Moody's veio dizer quais os países que poderiam ser mais prejudicados. No caso de Portugal, uma das áreas das atividades que poderia ser prejudicada seria o turismo. Vamos lá ver. Sim, de caras. O relatório da Moody's é tenebroso para Portugal e eu vou tentar bater os pontinhos todos, porque o relatório da Moody's o que diz, eu já vou falar de um deles todos, mas o relatório da Moody's o que diz é: são particularmente afetados os países que têm relações turísticas com a Inglaterra, que é o nosso caso. Portugal, sim. Os países que têm necessidades de autofinanciamento externo, que é o nosso caso. E há alguns países em particular, e cita, entre os em particular, a Espanha, que é o nosso principal cliente. Ou seja, é a tempestade perfeita. Vamos pancada por todo lado. Começando pelo turismo, e vamos à sua questão diretamente, e começando pelo turismo, deixe-me aqui fazer, antes de mais nada, um ponto prévio. A semana passada não houve este programa, mas estive neste mesmo estúdio num outro programa, e uma das coisas que eu disse erradamente, estava errado, a semana passada eu previ que provavelmente o Brexit não iria acontecer. Okay? E porquê? A razão é muito simples. O sistema político inglês é fortemente parlamentar. A mudança, aliás, esta mudança de primeiro-ministro hoje, no dia de hoje, é uma demonstração disso. Cada um dos deputados é dono do seu lugar, não é o partido. Ou seja, como eles são eleitos por círculos uninominais, cada um dos deputados é dono do seu lugar. O que significa que, havendo uma mudança de liderança, não é necessário novas eleições, dissolver o Parlamento, não é necessário nada disto. Aliás, como se viu hoje, não é? Exatamente. Já está. Cada um dos deputados é dono do seu lugar, não é o partido que é, porque foi ele que ganhou, porque os círculos são uninominais. Ora, eu tinha previsto aqui a semana passada, e erradamente, que o Cameron ir-se-ia aguentar até outubro, que era a ideia dele, e que por isso mesmo, devagarinho, o Brexit não iria acontecer. E não iria acontecer até porque há uma coisa que tem-se falado muito pouco, mas é uma realidade, que é o referendo que foi feito não é vinculativo.
Portanto, o Parlamento é soberano. O referendo era consultivo, não era vinculativo. E, portanto, embora 52% dos ingleses tenham dito, os ingleses, quando vamos dizer ingleses, é o Reino Unido, 52% dos habitantes do Reino Unido tenham dito que querem sair da União Europeia, os deputados poderiam decidir o contrário. Claro. Porque o referendo não é vinculativo e, uma vez mais, cada um dos deputados é dono do seu lugar. Dito isto, esta mudança repentina que ocorreu de ontem para hoje, é mesmo de ontem para hoje, portanto é de um dia para o outro e de uma forma completamente inesperada, por alguém que a nova Primeira-Ministra, por muito que se diga que não e se tente branquear a figura da senhora hoje nos jornais ingleses, nomeadamente, a senhora é uma populista, tornou-se famosa pelos seus discursos contra as imigrações e contra os fluxos migratórios e portanto, vamos ter uma dama de ferro no Reino Unido e muito provavelmente não vamos ter mais o Reino Unido na União Europeia. E, portanto, isto dito assim, no fundo, para dizer o Brexit vai mesmo acontecer, ao contrário do que eu pensava a semana passada. Tenho já algumas dúvidas relativamente àquilo que alguns dos jornais hoje britânicos já dizem, que é o Brexit confirmado e o fim do próprio Reino Unido, ou seja, porque a Escócia, o país de Gales ou a Irlanda quereriam saltar fora para se manter na União Europeia. Eu acho que tudo o que a União Europeia, rigorosamente tudo, o que a União Europeia fez desde o dia do Brexit até ao dia de ontem, foi no sentido de ajudar a que na Escócia e no país de Gales se crie um espírito anti-União Europeia. Tudo o que fizeram. Ou seja, todas as atitudes tomadas por todos os grandes responsáveis. E, portanto, vamos esquecer, nem o Brexit não ocorre mesmo, e não se desfaz o Reino Unido. O Reino Unido continua. Falando do tema turismo, o tema turismo, a primeira pessoa que falou sobre o tema turismo em Portugal, a meu ver erradamente, foi o Sr. Presidente da Confederação do Turismo, que disse que vamos lá ter calma porque o Brexit não nos vai afetar muito. Eu percebo a lógica dele, quer dizer, as férias vendidas já estavam vendidas. E, portanto, as semanas de férias do Algarve deste ano, e é o Algarve que é a parte fundamental, Algarve e Madeira. Mas o Brexit não irá acontecer já, tem um período de 2 anos. Mas portanto, o tema não é esse, o tema é que já se vai afetar já hoje, no dia de hoje. Porquê? As férias estão vendidas. E ao as férias estarem vendidas, ele disse, não tenho impacto. Pois não, porque os clientes vêm na mesma. Mas são os deste ano, não são os do ano que vem. Portanto, já estão vendidas as férias deste ano, não estão vendidas as do ano que vem. E pior do que isso, os ingleses, todos eles, o nosso turismo é muito apontado à classe média, à média-baixa inglesa. Temos uma boa penetração na média-alta, nomeadamente no setor do golfe, mas o nosso target é a média-baixa e bem, atenção, que são gastadores e são pouco destrutivos, ou seja, é um turismo que até nos interessa. Qual é o problema neste caso? O problema neste caso é que estas pessoas que vêm, que, vamos fazer um exemplo muito simples, tinha decidido, vamos uma semana à família toda, temos 400 euros por cabeça para gastar lá, no dia que foram trocar as libras pelos euros, deixaram de ter 400, mas sim 300. E, portanto, perderam 25% do poder de compra. Claro. E, portanto, é 25% do dinheiro que vão gastar cá a menos. Eles vêm na mesma, vão pagar as contas do hotel na mesma, vão gastar menos, porque não o têm. Não é por mais nenhuma razão, é porque não o têm. Se fosse a classe média alta, essa consome poupanças e faz as férias na mesma. Claro. A classe média baixa, que é contadinho, é o dinheirinho que tinha para as férias, o dinheirinho que tinha para as férias dava para comprar 400 paus por cabeça para vir de férias. Agora só dá para comprar 300. E, portanto, só compra por 300. E, portanto, o turismo vai levar uma pancada. Sim. Sim, vamos só interromper, porque temos um telespectador ao telefone. Boa tarde, Rui Assunção. Boa tarde para o seu convidado também. Ora bem, em relação ao tema da pergunta, se o Brexit vai afetar a economia portuguesa, não acredito que afecte, na minha opinião. Para ser honesto, se apostarmos em vários sectores, como é o caso do turismo, dos transportes e telecomunicações, dificilmente o Brexit poderá afetar a nossa economia. E porquê? Se investirmos desculpem, eu estou um bocadinho... mas pronto. Continuando, se apostarmos nos transportes e comunicações, há que perceber que as ferrovias estão saturadas. É a linha do Norte, está toda saturada a linha do Norte. Se apostarmos numa quadruplicação da linha do Norte,
e também nas eletrificações e nas modernizações da Rede Ferrovia Nacional e do RTMS-ETCS, é mais fácil trazermos turistas a Portugal vindos de outros países. Também se apostarmos na internalização das nossas marcas, como é o caso das marcas dos hipermercados. Olha, por exemplo, o Continente para os Emirados Árabes Unidos, ou para a China, por exemplo. Não acredito que o Brexit afete seriamente a nossa economia. Obrigada, Rui, obrigada pela sua participação. Aqui está uma opinião um bocado diferente, não é? Mas vamos lá ver, esta opinião seria verdadeira há 20 anos atrás, hoje não é. Hoje não é. Desde o fenómeno das low cost aéreas, o transporte ferroviário deixou de ser um abastecedor de turismo. Exato. E, portanto, sim, o transporte ferroviário podia ajudar, mas não é por aí. Não é por aí porque, de facto, há um problema com o turismo hoje. O turismo hoje é turismo de viagem low cost. Essa é, de facto, uma das áreas que se fala muito. De que forma é que o preço das viagens entre o Reino Unido e Portugal irá ou não ser afetado? Eu tenho sérias dúvidas, tenho sérias dúvidas que vá ser afetado. Eu vou tentar explicar porque tem a ver com a forma como se organiza o setor aeronáutico. Okay? Uma parte das companhias aéreas chamadas low cost, e neste caso as que nos interessam são Ryanair e EasyJet, que são as duas que abastecem Portugal. Ou seja, nós temos abastecimentos da Transavia, temos abastecimentos da Air Europa, temos desses todos, mas há duas fundamentais, a Ryanair e a EasyJet. Ambas têm operações baseadas em Portugal. Ambas. Ou seja, há bases no Porto e há em Lisboa. Mais ou menos bases em Lisboa. As bases de facto são no Porto. Há bases no Porto destas duas companhias aéreas e, portanto, os custos são em euros em Portugal. E o que significa, as legs, eles funcionam com um princípio que é as várias pernas da viagem. Sim. E, portanto, as pernas têm origem e destino no Porto, portanto, pode ser assim, ou pode ser circulando, fazendo as 6 legs diárias para fazer uma origem e destino no Porto. De facto, as tripulações são baseadas no Porto, os aviões estão baseados no Porto e, portanto, os custos e a estrutura de custos deles vai alterar muito pouco, mas mesmo muito pouco. Voltamos ao tema, os ingleses deixam em libras, comprando a viagem em libras, a viagem vai ser 25% a 30% mais cara. Comprando a viagem em libras, então não comprando em euros. Quem ficará mais prejudicado serão os ingleses. Para viajar, sim. Para receber nós. Eu queria que eles tivessem viagens de borla. Porque quero-nos é cá para gastar dinheiro cá. Exatamente. Vamos lá tentar explicar uma coisa às pessoas lá para casa, porque é um tema que se discute muito pouco na economia portuguesa, até porque durante muitos anos, erradamente, eu vou sublinhar este erradamente vem do tempo em que o professor Cavaco Silva era primeiro-ministro e o Miguel Beleza era ministro das Finanças. Depois o Miguel do Banco de Portugal, depois principalmente o Vítor Constâncio do Banco de Portugal, que cometeu sempre a mesma asneira, já na época Guterres, como primeiro-ministro, que foi a ideia de que, criando-se a moeda única, não havia problemas com desequilíbrio externo, porque tínhamos todos euros. Sim. E, portanto, não havia problema que a economia exportasse menos do que o que importa, porque a moeda era igual e, portanto, não havia um problema de transações, que não é verdade. Não é verdade. E para as pessoas lá em casa terem a ideia, quando nós falamos do PIB, as pessoas dizem, o PIB são 175 mil milhões de euros. Okay? A nossa dívida são 230 mil milhões de euros, que é um número assombroso. Astronómico. Mas pior do que isso é aquilo que se chama a nossa dívida externa. Ou seja, o que é que nós devemos a países estrangeiros? E o que nós devemos nós, portugueses, Estado português e empresas portuguesas. Quanto é que devem a países estrangeiros? E o número é colossal, são 600 mil milhões de euros. É mais do dobro da dívida pública. Isto porquê? Porque todos os anos exportamos menos do que o que importamos. E como exportamos menos do que o que importamos, no fim do ano temos de pedir dinheiro estrangeiro emprestado. E, portanto, quais são as duas melhores maneiras mais rápidas? A exportação custa. Para exportarmos qualquer coisa, nós temos que investir primeiro. E aqui veio o tema das sanções, que estão agora na moda. Mas temos que investir primeiro. E para investir primeiro, não há dinheiro para investir primeiro. E então, se vier as sanções, pior ainda, o modelo económico que temos hoje tem que mudar. Que sejam sanções zero. Tem que mudar completamente todo. O problema não é este. O problema é que há 3 maneiras. E, como eu dizia, as exportações custam muito a fazer porque temos de investir primeiro. As outras 2 são remessas de imigrantes, portanto, o dinheiro que os imigrantes ganham no estrangeiro e enviam para Portugal, é uma das formas de exportar. Outra das formas de exportar é encher isto de turistas. Claro. Okay? Ora, se o meu principal abastecedor de turistas, que é o Reino Unido,
neste momento tem menos 30% de dinheiro para gastar, é óbvio que eu tinha um impacto na economia. Não é? Não tenho como não ter. Não tenho como não ter. Assim como o outro impacto que a Moody's diz que é verdade. Há países que, pelas suas relações comerciais com o Reino Unido, leia-se Espanha e Holanda, a Holanda interessa-nos pouco, a Portugal, mas Espanha interessa-nos muito. Espanha é o nosso número 1, é o nosso cliente número 1. E, portanto, se Espanha tiver menos dinheiro porque não consegue vender aos ingleses, também não nos compra a nós. E, portanto, se a economia espanhola levar pancada por causa da economia inglesa, nós levamos pancada por causa da economia espanhola. E, portanto, estarmos a fingir que o Brexit não existe, não serve. Não, temos que olhar para ele e ver as consequências que poderão vir de lá. Mas as consequências muito sérias, e temos que as encarar de maneira muito séria e principalmente, não utilizar nem como desculpa política para disparates que se façam do ponto de vista político, nem como álibi para erros que se possam cometer. Agora, temos é que olhar para aquilo com muita seriedade e pensar, não é um problema, reparem, e sejamos muito diretos, não é um problema muito direto das nossas exportações para o Reino Unido. Não é aí que está o problema, exceto o setor do turismo. Atenção, o setor do turismo conta como exportações e esse é muito importante. Todas as nossas exportações de mercadorias, portanto, vamos falar de exportação de mercadorias para o Reino Unido, já não eram livres. Esta história de que a União Europeia é assim um conjunto de coisas em que as pessoas movem-se à vontade, os caixotes movem-se à vontade e o dinheiro se move à vontade, não é bem verdade. O Reino Unido nunca esteve no euro, portanto o tema de dinheiro mover-se à vontade nunca foi verdade. Não era igual aos outros países, Nunca foi verdade. Não era espaço de Schengen. E, portanto, as pessoas moverem-se à vontade também não era verdade. A única coisa que era verdade era os caixotes moverem-se à vontade, no papel. Na realidade isto não se passava. E isto não se passava porquê? Os ingleses têm um sistema, entre várias outras coisas, têm um sistema de certificação de qualidade e um sistema métrico diferente dos sistemas europeus. Nunca adotaram os sistemas europeus. Okay? E o que é que significa? Significa que tudo aquilo que eles queriam importar, portanto, tudo o que eles queriam importar, era mais ou menos fácil. As regras eram muito simples, quase toda a gente conseguia cumprir as regras e exportar. Tudo aquilo que eles não queriam importar, apesar de no papel dizerem sim, a fronteira é livre, podem vender a Inglaterra à vontade, estejam descansados. Não, as caixas tinham que vir calibradas em libras, as medidas tinham que ser em polegadas, ou seja, o que é que acontece? Havia uma série de coisas que não era possível exportar, porque não havia sequer escala para produzir para o mercado inglês. Exclusivamente para o mercado inglês. Exatamente. E, portanto, dizermos que aquilo nos vai afetar muito do ponto de vista das exportações de mercadorias não é tão verdade assim. Eles não eram um grande cliente do ponto de vista das mercadorias, serviços sim, mas mercadorias nem por isso. E nas mercadorias, aquelas que eles nos queriam importar, vão nos querer continuar a importar. E, portanto, estamos mais ou menos descansados. Não é por aí o problema. O problema vem do mercado financeiro e o problema vem do turismo e esse é grave, é francamente grave. E relativamente às consequências para o setor empresarial português? O setor empresarial português não tem uma grande relação com o Reino Unido. As nossas relações com o Reino Unido são históricas e são relações políticas de alto nível de há muitos, muitos anos. As relações económicas existem sim, existem em setores muito particulares, o caso do vinho do Porto, por exemplo, um caso típico, existem em setores muito particulares que vão continuar a existir. Não é por aí que está o problema. No turismo ou no transporte aeronáutico, sim, aí a pancada, já falámos dela. No setor financeiro, ninguém sabe ao certo neste momento. Okay? O setor financeiro está em ebulição e ainda ninguém percebeu o que é que vai ocorrer. Até porque nós no setor financeiro temos neste momento uma sombra enorme sobre o setor financeiro chamado Deutsche Bank. E, portanto, como temos uma sombra enorme chamada Deutsche Bank, o Brexit é problemático para o sistema financeiro? É, mas é um problemazinho deste tamanho. O Deutsche Bank é um problema deste tamanho. E, portanto, quer dizer, estamos todos tão assustados com o Deutsche Bank que o Brexit ainda não preocupou no ponto de vista financeiro. Mas no ponto de vista financeiro, aliás, o relatório da Moody's já o diz hoje, no ponto de vista financeiro, os países que precisam de recorrer a mercado externo de dívida, este é outro dos temas. Quando nós falamos de dívida italiana, por exemplo, a dívida italiana é quase tão alta como a portuguesa em porcentagem do PIB, mas é interna na sua maioria. Ou seja, o Estado pede dinheiro emprestado e quem lhe empresta são italianos. A dívida portuguesa não é assim. Uma grande parte da dívida portuguesa é dívida externa. Portanto, é dinheiro que o Estado pede emprestado, os portugueses não têm dinheiro para lhe emprestar, são estrangeiros quem empresta. Ora, a Citi, portanto, o mercado inglês, sempre foi um dos abastecedores e um dos grandes abastecedores e as operações eram feitas via Citi. Sim. Okay? Vai-me dizer, é um problema administrativo, passaram a ser feitas via Amsterdão. Se calhar sim,
Não sei o que é que vai acontecer no interim, ou seja, Sim, isso aí vamos ter que esperar para ver. Vamos ter que esperar para ver. Várias empresas já disseram que poderão deixar a City. Exatamente. E procurar Amsterdão é uma outros. das hipóteses, Dublin é outra, Lisboa é outra. Exatamente. Aliás, Lisboa já se devia estar a mexer muito fortemente. Aliás, nesse posicionar-se sentido. para ser uma capital financeira. Vamos lá ver. As pessoas não têm a noção, aliás, nem a própria cidade de Lisboa tem essa noção. Lisboa rivaliza hoje com Berlim como a cidade dos jovens da Europa. Ou seja, se perguntar aos jovens da Europa as suas mecas, são Lisboa e Berlim. Vá-se lá saber porquê, mas pronto, são. Ainda bem que assim é. Ainda bem, eu quero mostrar todos. Lisboa. Venham todos, tragam com eles as suas empresas de internet, aquelas coisas todas modernaças. Venham todos, todos. A gente abre-lhes cá a porta a todos, venham todos. O que é que acontece? O que acontece é que, se estamos a rivalizar a esse nível, poderíamos também rivalizar ao nível financeiro. O nível financeiro é um nível de bits e bytes, não é um nível que necessite de infraestrutura, não é um nível que necessite de nada de muito especial que não seja saber falar inglês, ter cultura informática e ter boas redes de telecomunicações. E em Portugal as três coisas existem. Sim, claramente. As três coisas existem sem problema. E, portanto, há muito tempo que a cidade de Lisboa se devia estar a posicionar desde que se começou a falar do Brexit. O nosso problema em Portugal é sempre o mesmo. A gente espera que ocorra um terremoto, como o do Marquês de Pombal, para depois nomear uma comissão que vai estudar o livro branco do que é que devíamos ter feito para não ter ocorrido o problema do terremoto. Este é o nosso problema de Portugal. Nós, quando se começou a falar do Brexit, há 3 anos atrás, ainda em plena campanha eleitoral inglesa, já deveria ter arrancado uma campanha de Lisboa, venham para cá. E, portanto, levávamos 3 anos de avanço neste momento. Ir fazê-lo agora é tarde. É tarde porque está tudo a empurrar. Existem várias áreas. E Dublin está-se a posicionar diretamente para o mercado financeiro. Dublin está-se a posicionar Falávamos diretamente. há pouco um programa que fizemos de turismo, onde falámos dos Golden Visas e daqueles programas de residentes, que já se está a pensar o que é que se pode fazer para os residentes britânicos. Portanto, que provavelmente vai ter que ser criado também um programa específico desta ordem, portanto, como os franceses que agora estão a olhar para Portugal, vamos lá ver. como forma de investir e continuar a trazer para cá esse mercado. Tocou um tema que é um tema que a gente tem passado ao lado, mas passado ao lado mesmo. Vocês nos jornais, nas televisões económicas, têm passado completamente ao lado. Um dos problemas fundamentais da nossa economia é não termos dinheiro para investir. E muito se tem feito a dizer, não, há investimento externo. Veja-se o caso da Vinci que comprou a ANA, veja-se o caso... Ou seja, as várias empresas que foram comprando empresas portuguesas, os chineses compraram o EDP, compraram os seguros, que vão agora comprar o BES, se o conseguirem vender. A verdade é que quase nada disto foi investimento externo. É mentira. Quase nada foi investimento externo. Porquê? Porque quase tudo foi feito com alavancagem em bancos portugueses. Ou seja, foi chegar a bancos portugueses e pedir dinheiro emprestado em bancos portugueses para comprar empresas portuguesas. Dizer que isto é investimento externo é mentira. Isto contribui para os tais 600 mil milhões de dívida externa que nós temos. Porque este dinheiro foi pedido para endividou-nos a todos para comprar as empresas que são deles. É uma loucura, mas é assim que funciona. É um mercado maluco, mas é assim que funciona. De facto, e eu aqui tiro o meu chapéu, por exemplo, ao Paulo Portas, quer dizer, eu sou um homem de esquerda e, portanto, estou a fazer um elogio de um homem de direita assumido. Eu tiro o meu chapéu ao Paulo Portas com o programa dos Golden Visa. Porquê? Porque esse sim foi o único caso em que veio o investimento externo. De facto, é que se diz a cada um, pões cá 1 milhão e eu dou-te um Visa. É fácil, eu vendo visas por 1 milhão. A Espanha vende por meio milhão neste momento, está a vender mais baratos. Mas a gente vende visas por 1 milhão. Epá, venham, porque esses milhões, se entrarem em 10 são 10 milhões, se entrarem em 100 são 100 milhões, se entrarem em 1000 são 1000 milhões. E portanto, e esses sim são verdadeiros. Okay? Não são como os dos outros que pedem emprestado à banca portuguesa. Investimento estrangeiro. É investimento estrangeiro de verdade. E é deste que nós precisamos para reduzir a tal nossa carga de dependência do exterior. E é importante também que se pense agora o que é que se vai fazer com os ingleses. Agarrá-los todos cá. Porque se eles começam a pensar em ir embora, estamos tramados. Claro. Fiquem cá, recebam cá as suas reformas, gastem-nas cá, mantenham as suas casas no Algarve, pensem nisto como a Flórida da Europa, porque somos de facto. Aliás, há pouco tempo veio uma publicação muito interessante, mas muito interessante mesmo, e séria, sobre ranking das cidades e dos países mais seguros do mundo. Portugal é o 5º país mais seguro do mundo.
Leia-se segurança, o não existir problemas internos, a baixa criminalidade, o não haver guerras, não estar envolvido em zonas de conflito. Ou seja, somos extremamente importante. O quinto mais pacífico do mundo. Todos os outros são gelados. São os países nórdicos, os que estão acima de nós. Ou seja, o único que tem um clima decente nos 10 primeiros, se for ler a lista, o único que tem um clima decente nos 10 primeiros é Portugal. Okay? É verdade, que ainda por cima é logo o quinto melhor. Que ainda por cima é logo o quinto melhor. Viu alguma campanha logo em cima disto? Nenhuma. Zero. Ter havido, não é? É para isto que deve existir uma Secretaria de Estado de Turismo, é para isto que deve existir um Ministério dos Negócios Estrangeiros, é para estas coisas. É para cavalgar em cima deste tipo de notícias, é para de imediato ir aos velhinhos dessa Europa todos que têm grana e dizer a meninos, está a ver, olha, solzinho e paz para viverem. Venham à vontade, que a gente cá constrói hospitais para vocês, recebe-os à vontade e temos que o fazer. A Flórida, nos Estados Unidos, que é uma zona de pântanos que não vale nada do ponto de vista económico, é hoje um dos estados melhores dos Estados Unidos do ponto de vista económico. Porquê? Vivem lá os velhinhos com o dinheiro. E, portanto, temos que agarrar essas pessoas. Os modelos bem feitos temos que os copiar, basicamente. Penso que temos mais uma telespectadora ao telefone. Nuxa Neves, boa tarde. Olá, Sara, e boa tarde também para o professor Carlos Paz. Eu, por acaso, concordo com o que o senhor professor disse. Não havendo dinheiro, não há nada. E eu acho que, certamente, é como nós, eu, por exemplo, se tivesse que ir daqui para um país rico, evidentemente que não poderia lá aguentar sem dinheiro. Mas é o que acontece agora com os britânicos, com esta descida da Libra. Eu sou de direita, mas concordo com tudo o que o professor disse-me e gosto imenso de ouvir a falar-me. Muito obrigada. Obrigada, Nuxa. E até um dia desses. Obrigada. Obrigada. Vou também aproveitar para ler aqui um dos vários comentários que recebemos. Um nosso telespectador que assina como pastel de nata. O problema é que se a Inglaterra sair da União Europeia e vai necessitar de repor muitos bloqueios a países externos. A Inglaterra tem um acordo simples de movimentação de europeus e mercadorias, algo que é muito mais apertado do que acontece em outros países. Até na Suíça é mais simples de entrar e circular. Com a saída, vai começar a subida do preço das viagens, das taxas nos aeroportos e os pagamentos feitos com cartões britânicos ficam mais caros. Isto irá reduzir os turistas que viajam de Inglaterra para a Europa, mas também irá reduzir as viagens para a Inglaterra. Este telespectador fala exatamente daquilo que o Carlos estava há bocado a mencionar. Sim, e disse uma coisa, é alguém que até sabe, na Suíça é mais fácil entrar. Sabe o que está a dizer neste aspecto? Este tema dos caixotes e das pessoas se movimentarem melhor na Suíça, que não é União Europeia, do que para a Inglaterra, é verdade. É verdade. Claro. Embora no papel não seja. No papel a fronteira é aberta, mas é mentira. Tente exportar um produto que eles não queiram e vai ver que não consegue exportar uma caixa. Fazem imensos entraves, portanto. A calibragem do produto, a medida, o peso, quer dizer, a certificação de qualidade caríssima que demora um tempo infinito a fazer. Propositado. É propositado. Atenção, eles defendem-se, estão-se a defender. Claro. Os espanhóis fazem igual em muitas coisas. Cuidado. Eles têm uma arma que os espanhóis não têm, porque têm uma arma que se chama sistema métrico inglês, que não tem nada a ver com o sistema métrico internacional. E, portanto, permite-lhes brincar com estas coisas, fingindo que têm a fronteira aberta. E, portanto, é verdade o que este nosso espectador disse, é perfeitamente verdade. É mais fácil movimentar mercadorias e movimentar pessoas com a Suíça, que não faz parte da União Europeia, do que com o Reino Unido. É verdade isto. A dona Nuxa Neves, e aproveito para cumprimentar, que já não ouvi há muito tempo, disse muito bem, o tema é mesmo esse, não havendo dinheiro eles não os vão gastar, se não vão gastar vamos levar pancada, não há como. Não há e são as pessoas que mais gastam cá. Basta ir ao Algarve, as pessoas não têm noção, Albufeira é o 8º destino turístico da Europa. Ou seja, a Albufeira rivaliza com Paris, a Albufeira rivaliza com Londres, como destino turístico. Portanto, a gente brinca com os números. A Albufeira é um monstro no turismo mundial. A Albufeira é mesmo um monstro no turismo mundial. Vá lá nesta época, só se fala inglês. Pois, sim, isso portanto, é verdade. São os turistas ingleses. E se são os turistas ingleses, a gente precisa deles cá, eles terem perdido 25% do dinheiro que tinham para gastar, é tramado. É tramado, é muito mau, é realmente muito mau. Outra das áreas que a Moody's também falou tem a ver com as dívidas elevadas e grandes necessidades de financiamentos
para alguns países. É o nosso Portugal caso. está entre estes países? Está, e eu vou tentar explicar o porquê. É um tema que é técnico. Às vezes nestas sessões dava-me jeito de fazer como nas aulas, ter um quadro aqui atrás para me poder levantar e explicar alguma coisa no quadro. Porque o tema é técnico e é difícil de explicar. O que se passa é, nós, Portugal, temos a tal dívida de 230 mil milhões de euros. Uma parte dela é uma dívida repousada, que é uma dívida a 10 anos. Há outra parte que é uma dívida a 5, há a dívida a 3, há a dívida a 1 ano, mas há a dívida a 3 meses, há a dívida a 30 dias, a 1 mês. O que é que acontece? O que acontece é que todas as semanas ou todos os meses há um contrato qualquer de há 3 anos atrás, ou de há 5 anos atrás, ou de há 10 anos atrás, que acaba, e que é preciso entregar o dinheiro a estas pessoas que nos emprestaram há 10 anos e comprar dinheiro novo. Ou os contratos de 1 mês ou de 3 meses que correram para aquela mesma data. O rolo, portanto, isto é um cilindro que está sempre a rolar. O rolo em Portugal varia de ano para ano, porque varia muito consoante o que é que aconteceu há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ou há 3 anos atrás, nos longos prazos. Mas o nosso rolo varia entre os 30 e os 60 mil milhões de euros por ano. Portanto, nós rolamos 60 mil milhões de euros por ano, em média são 30 e tal, 40 mil milhões, há anos em que chegamos, no ano passado chegámos a 60 mil milhões para rolar. O que é que acontece? 2019, creio que vamos ter um pico um bocadinho maior ainda. O que é que acontece neste processo? Este processo, a Citi é dos principais facilitadores deste processo, ou seja, desta rotação. Eu chego e alguém paga a minha dívida porque me emprestou dinheiro e, portanto, não estando a Citi a trabalhar, e portanto vai haver aqui um vale do desespero, é o tal período que eu dizia... Para onde é que Portugal se vai virar? Ora, há um momento em que as praças de Paris, ou de Frankfurt, ou de Amsterdão, ou de Dublin, ou de Lisboa, okay, vão ocupar um pouco o espaço da Citi, e portanto, a coisa torna-se mais calma. O problema é, quando isso ocorrer, tudo bem. Hoje também tudo bem. O problema é o que é que vai acontecer nestes 2, 3 anos que isto vai demorar a acontecer. O que é que vai acontecer? Ou seja, a nossa necessidade de rodar muito dinheiro é que ser muito. Se fossem pequenas quantias, era mais ou menos fácil criar novos contratos, porque isto tudo tem uma máquina por trás de empresas que fazem seguro de crédito, de empresas que montam o crédito, de empresas que põem o produto no mercado, ou seja, há toda uma máquina montada. Se esta máquina começa a falhar, não é um problema de não haver o dinheiro, os investidores não querem investir, é o problema da máquina estar coxa. E se a máquina estiver coxa, nós podemos ter necessidades de financiamento repentino que não o temos. E qual é o problema de não ter financiamento repentino? Não é aquela história completamente caricata que sempre se disse que deixa de haver dinheiro de repente para pagar os salários e as pensões. Não é verdade. Nós geramos o suficiente para pagar os salários e as pensões com os nossos impostos, à vontade. Não é aqui que está o problema. O problema está em que nós não geramos dinheiro suficiente para pagar as dívidas e principalmente para pagar os juros da dívida. Aí sim. O que é que acontece se por acaso, esperemos que nunca aconteça, hein? O que é que acontece se por acaso há um destes empréstimos que tomba e devia rodar e que não consegue porque a operação não ocorre? De repente entramos num default. Porque o dinheiro não foi preciso para pagar salários e pensões, não é por isso que ele é preciso, que para isso o que nós temos chega. O problema é, o dinheiro nós precisamos para pagar os outros empréstimos lá de trás. Exatamente. E se de repente falharmos, nem que seja por um dia, na montagem da operação, foi um dia que entramos em default. Claro. E Carlos, em default vamos só ouvir aqui mais um telespectador, dupla. que estamos perto de terminar. Força. Boa tarde, Vítor Patrocínio, está-nos a ligar da Portela. Olha, boa tarde. Eu permito-me voltar um bocadinho atrás em relação ao comentador e abordar a questão do turismo. E a questão do turismo, quando de facto o senhor diz, e eu concordo com ele, que nós somos um povo reativo, em vez de ser um povo proativo para tomar atitudes antes que as coisas aconteçam. E quando ele diz que efetivamente é preciso transformar aqui o Algarve ou o país na Flórida, aqui, exatamente, eu concordo com ele, mas há um pequenino senão que normalmente essa coisa esbarra. É o problema da saúde. É que, efetivamente, se não houver uma estrutura de saúde capaz de, efetivamente, chamar as pessoas, em que as pessoas venham, como, por exemplo, os séniores. Eu trabalhei em empresas em que a gente queria transportar
aqui para o Algarve aqueles séniores americanos. Mas eles perguntavam sempre, e há estruturas de saúde capazes de efetivamente nos acompanhar? Há enfermeiros, há médicos, que se houver alguma coisa que efetivamente nos possa efetivamente resolver o nosso problema. E essa questão é uma questão basilar. Eu vejo, por exemplo, hoje a notícia que para o Algarve tem que vir ortopedistas lá de cima de atrás dos montes para o Algarve durante 2 ou 3 meses. Ora, quer dizer, isto não abona muito a que, efetivamente, nós possamos chamar mais gente aqui, nomeadamente para o Algarve, que enquanto não houver uma estrutura de saúde capaz e bem organizada e bem montada para, efetivamente, dar ajuda a esse tipo de gente que possa, eventualmente, vir a necessitar. Por enquanto é tudo. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigada, Vítor. Subscrevo integralmente. Aliás, há pouco o exemplo que eu disse quando falámos da Flórida foi: venham que nós construímos hospitais. Exato. Foi a frase exatamente que eu disse. Tem a ver exatamente com isto. Vamos ver, o turismo sénior. E principalmente aquilo que nos interessava, que é o turismo sénior de habitação. Não é o turismo sénior que vem cá passar uma semana. É o turismo sénior que faz o contrário, que vem cá passar 50 semanas. Também temos o turismo sénior franceses que estão, Sim. e neste momento são o topo da lista. Ora, mas a ideia é essa. Portanto. Eu quero o turismo sénior que cá vem passar 50 semanas, não é o que passa 2. É o que vem cá passar 50 e que vai à terra dele 2 semanas. Não é o contrário. Portanto, é aquilo que vem viver cá. Que é o que este senhor estava a referir. Esse turismo, que é o turismo de mobilidade, é trazê-los para ficarem e residirem, e receberem cá as suas reformas e gastarem-nas cá, exige, e qualquer um de nós fala igual, exige um sistema de saúde decente. Esse sistema de saúde decente pressupõe o Sistema Nacional de Saúde a funcionar nos sítios de recolha, e o Algarve tem problemas sérios com o Sistema Nacional de Saúde no verão. Atenção, são muito menos sérios do que foram no passado. É bom a gente também dizer, batemos, também é bom dizer que nos últimos 10 anos em Portugal as coisas também melhoraram muito a esse nível. E portanto, é verdade que hoje em dia, por causa da própria rede de comunicações estabelecida, por causa dos convénios estabelecidos entre o Estado e algumas entidades privadas, e portanto, neste momento a rede de saúde do Algarve está mais equilibrada. Eu não me por exemplo, este exemplo de que temos de trazer uns ortopedistas de Vila Real para Vila Real de Santo António, portanto, de um topo para o outro, não me ofende nada. Nada, rigorosamente nada. Porque se eu disser assim, eu durante 3 meses no Algarve tenho o dobro da população que costumo ter normalmente. Portanto, durante estes 3 meses eu preciso de trazer alguns reforços. Isto não está errado. Estaria errado era eu instalar reforços para os 9 meses que não preciso deles. Claro. E, portanto, não me assusta. O problema é a gente ter sempre a ideia, é preciso trazer lá de cima do norte, e isto é logo visto como uma coisa errada. Não, se for pensado e se for organizado, não é errado. Claro, é bem feito. Ou seja, se eu tiver menos metade das pessoas em Lisboa porque foram para o Algarve de férias, não preciso dos médicos cá, preciso deles lá, levo os médicos, vão junto com os turistas. Portanto, não tem mal. Haja instalações para isso, haja compensação para as pessoas para isso, haja mecanismos montados, não é fazer as coisas a correr e fazer as coisas em cima do joelho. E esse é que é o problema. Ou seja, o que eu tenho que assegurar a este tipo de turismo que quer cá gastar o dinheiro, o elderly, portanto, o turismo dos velhotes, que quer cá gastar o dinheiro e viver cá, o que eu tenho de assegurar é o mínimo problema de saúde que tu tenhas. Eu tenho um médico especialista para ti que fala a tua língua. Seja lá a língua que for. Okay? Tenho um médico especialista que fala a tua língua. E assegurar-lhes isto e provar-lhes em todos os momentos que isto é verdade. A verdade é que isto é muito procurado pelo mundo todo. Atenção, por exemplo, Costa Rica vive disto. Isto é muito procurado no mundo todo. E, portanto, são sítios onde as pessoas possam, em paz, passar o fim da sua vida sem ser no bulício das Nova Iorques da vida e dos Chicagos da vida e com o clima de Chicago. Quer dizer, o clima de Chicago é insuportável para alguém com mais de 60 anos. Aquele vento gelado de Chicago mata qualquer pessoa com mais de 60 anos, dá cabo de qualquer um. Eu já trabalhei em Chicago, quer dizer, Chicago é uma cidade impossível. Portugal, nesse aspecto, está muito bem, não é? E o Algarve, a maior parte do tempo, o clima é muito agradável. Quer dizer, eu este ano, em fevereiro, estava na praia. Quer dizer, e as notícias eram de uma grande parte da Europa de pá na mão a tirar a neve à porta de casa. Pois. E eu estava na praia, nos olhos d'água, no Algarve. Lá está a Albufeira. Lá está uma vez mais a Albufeira. E, portanto, precisamos de fazer esse tipo de coisas, sim. Precisamos de encarar esta coisa do Brexit como uma oportunidade e ir à procura dela. Não é nomearmos agora uma comissão para fazer o livro branco. Como o nosso telespectador dizia. Não é nomear agora uma comissão para fazer o livro branco quando ocorrer o próximo Brexit. Não, para este que está a ocorrer, vamos fazer já. Pronto, basicamente é isso. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Fica por aqui o Assembleia Geral de hoje. Obrigado por ter participado no nosso programa. Fique bem.